Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Mestre Kutumi, a irradiação da paciência, sabedoria e iluminação. Encarnações conhecidas do Mestre Kutumi. Em sua encarnação como Francisco de Assis, Mestre Kutumi personificou ao máximo as sábias palavras de Jesus Cristo. Eu sou um com toda a vida. Oriundo de uma família rica, ele modificou sua vida ainda jovem. Doenças e entendimentos com missionários provocaram esta mudança de atitude. Ele se retraiu à solidão e pobreza voluntária, apresentando-se como peregrino, pregador, colocando à frente de uma vida feudal o mandamento de pobreza cristã e amor ao próximo como seu ideal. Ele cuidava dos doentes, leprosos e levava uma vida de mendigo, totalmente voltada ao serviço à humanidade. Francisco de Assis atraía mulheres e homens com seu encanto. Os animais se aproximavam dele sem receios. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos e personificou as santas palavras. Eu sou um com toda a vida. São Francisco falava com os animais de todos os tipos. Ele tinha uma ligação quase mística com a natureza, a quem venerava e estimava como uma expressão da bondade divina. Diz a tradição que ele fez uso do divino amor e poder quando se deparou um dia frente a frente como um lobo feroz que mantinha uma região perto da cidade de Gobin, na Itália, em estado de medo e pavor. O lobo, sofrendo fome, cheio de raiva, matava e agredia todos os homens e animais que conseguia encontrar. Contrariando os conselhos dados pelas pessoas da cidade, o Santo Francisco se dirigiu corajoso à toca do lobo. Quando este o ameaçou, mostrando os dentes, Francisco, sem sentir medo, fez o sinal da cruz diante do animal selvagem. O lobo relaxou, fechando sua boca horrível. Venha a mim, irmão lobo, disse São Francisco, ordenando ao lobo que não o agredisse ou lhe fizesse mal. Conforme a história, o lobo baixou a cabeça e se deitou aos pés de Francisco, como se tivesse sido transformado num cordeiro ao ouvir suas palavras. Os dois fizeram um pacto de paz, caso o lobo prometesse nunca mais usar a violência contra as pessoas da cidade. Francisco se comprometeria também a que todos os perdoassem e não tentassem matá-lo. O lobo concordou com o contrato, assim fez, movimentando o seu corpo, sua cauda e suas orelhas e abanando a cabeça. Os laços entre São Francisco e o lobo eram tão fortes que o lobo nunca quebrou a sua promessa. As pessoas ficaram tão emocionadas ao verem o lobo andar sossegado ao lado de seu santo irmão que perdoaram o seu ex-inimigo, amaram-no e cuidaram dele até o fim de seus dias. Em outra encarnação, ele foi Pitágoras, o conhecido filósofo e matemático grego. Em Crotone, na Baixa Itália, ele fundou a escola pitagórica, uma ordem religiosa e política. Seus alunos o respeitavam profundamente. Ele era considerado o sábio perfeito e dizem que em vida desfrutou de veneração divina. Esta escola tinha um ritual seguro, normas de vida prática que buscavam uma reforma nos costumes e na política. Os severos preceitos da ordem de Pitágoras se baseavam na suposição de que o alvo da vida de cada ser humano, a divina ordem, seria de natureza matemática e só poderia ser reconhecida se a indolência do corpo fosse vencida com exercícios ascetas e da alma com práticas de purificação, a fim de capacitá-la a receber a sabedoria. Na doutrina de Pitágoras estão incluídos ensinamentos básicos da geometria, bem conhecidos da maioria das pessoas dos tempos do colégio.
Atualmente, este grande sábio, como mestre ascensionado Kutumi, é o hierarca do Templo da Sabedoria e Compreensão, que se encontra no Reino Sutil nas montanhas de Caxemir. Ele, como grande instrutor do mundo, atrai principalmente alunos que estão interessados em ser professores da humanidade. A cor da chama desse templo é ouro e as propriedades dessa energia dourada são compreensão, paciência, sabedoria e iluminação. Entre os anos 1880 e 1885, Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico, serviu como mediadora para a troca de cartas entre o editor do jornal indo-britânico The Pioneer e os dois mestres ascensionados, Elmore e Kutumi. Os originais destas cartas encontram-se no Museu Britânico em Londres. Essas cartas dos Mahatmas tratam de acontecimentos da época em que foram escritas, da história da origem das mesmas, dos ensinamentos dos mestres, assim como da evolução cíclica do cosmos e da humanidade, da existência de vida após a morte, de questões a respeito da reencarnação, e também oferecem um quadro geral da concepção espiritual mundial dos Mahatmas. O quadro dos mestres é daquela época. No meio vemos Blavatsky. Aqui, fazendo uma nota, só se refere à imagem que tem, inclusive, na internet, em que se diz ter sido uma imagem, uma foto ou até uma pintura da Helena Blavatsky sentada numa cadeira de espaldar alto, mestre Kutumi do lado esquerdo da foto, mestre Elmore ao centro e Saint Germain à direita.